Olá, meu nome é Ana Luísa, sou aluna do curso de Licenciatura em Educação Física e hoje irei entrevistar o professor João Luiz. Tudo bom, professor? Tudo bom, Ana Luísa. Podemos iniciar a nossa Com entrevista? certeza. Qual sua formação na Educação Física? Licenciatura, bacharelado, ambos ou licenciatura plena? Minha formação é licenciatura em Educação Física e bacharelado. Foi presencial ou à distância? A licenciatura foi presencial e o bacharelado à distância. Qual a sua opinião sobre a graduação à distância dos cursos de licenciatura em Educação Física? Assim, as duas formas de ensino para mim foi boa, né? Mas eu prefiro a educação à distância porque a gente pode flexibilizar a questão do horário, né? Fazer a agenda de estudo de acordo com as nossas atividades diárias. Tipo, para quem tem família, para quem trabalha, dá para conciliar, né? Então, eu prefiro a educação à distância. Fez alguma pós-graduação, especialização? Fiz sim, pós-graduação em Educação Física Escolar e Treinamento Desportivo, Onde e em que ano terminou? pelas faculdades Montenegro no ano de 2014. Tem registro no sistema CREF, CONFEF? Sim, o meu número do CREF é 7550. Qual a sua opinião sobre o sistema CREF? Assim, a gente tinha uma visão, né, que o CREF estava muito distante da gente e nas últimas eleições a gente conseguiu mudar a diretoria e até agora a gente está gostando bastante da atuação dele, né? Está mais próximo. A gente conversando com vários colegas, todos têm esse mesmo sentimento, que depois da mudança da diretoria a gente realmente está se sentindo representado, né, enquanto profissional da educação física. Em qual área da educação física você atua? Eu atuo na educação física escolar. E como é sua agenda semanal de trabalho? Minha agenda semanal é um pouco corrida porque eu atuo no ensino médio, né, 200 horas aulas, leciono à noite e no ensino fundamental 2 à tarde e no ensino fundamental 1 de manhã. Na sua graduação em Educação Física, quais disciplinas você identifica com relação direta para a intervenção do professor de Educação Física na educação infantil ou no ensino fundamental 1? Então, as disciplinas, a maioria tem essa relação direta, só que uma que eu destacaria das mais importantes é desenvolvimento e crescimento humano, né, que a gente tem que conhecer como a gente atua em várias áreas, né, com criança, com adolescente, com jovens e adultos. Então é bom a gente conhecer as fases, a gente conhecer como é esse processo de crescimento. Então é um que eu destaco como relação direta. Na sua graduação em Educação Física, quais disciplinas você identifica sem relação direta para a intervenção do professor de Educação Física na educação infantil ou no ensino fundamental 1? Então, os fundamentos da educação, né, história da educação física, a gente sabe que é importante na formação da gente, a gente conhecer como veio, de onde surgiu, né, quando iniciou, mas assim, não tem uma relação direta com a atuação da gente, né, mas também são importantes. Conte como foram seus estágios na graduação em Educação Física e qual a importância desses estágios para a sua formação profissional. Então, o estágio eu considero como importante porque é nesse momento que a gente vai sentir aquela vontade de praticar, né? A gente, até então na escola a gente só tem a teoria e quando a gente está no estágio a gente começa observando, em seguida a gente começa a se sentir, né, de forma atuante. Então o estágio foi importantíssimo porque ali você passou a ganhar confiança, né, de atuar na sala de aula. Qual a sua opinião sobre as aulas de Educação Física na escola? As aulas de educação física na escola a gente vem ao longo do tempo vendo uma evolução, né? A gente vem vendo a importância do profissional da educação física. Porque antes a gente via que, se a gente vê relatos, e até no tempo da gente mesmo, os professores vinham só, levavam a gente para a quadra e questão do esporte, né? Só mais o treinamento. E hoje a gente
trabalha os temas da cultura corporal do movimento, né? Então a gente vê que está mais organizado, que realmente a gente trabalha como tem que ser a educação física. Quais são as principais características de um professor de educação física que ministra aulas de educação física na educação infantil e no ensino fundamental 1? Então, como a gente está tratando de criança na educação infantil e no ensino fundamental 1, então eu diria que o professor tem que ser igual o professor regular da sala de aula, né? Polivalente, tem que ter várias habilidades para saber conduzir, né? Saber entender e lidar com cada criança na sala de aula. Então, eu digo que o professor tem que ser polivalente, tem que ter várias funções naquele momento, né? Qual conselho você daria para um indivíduo que pretende começar um curso de graduação em educação física? Então, Luísa, o curso de Educação Física, na minha opinião, é um curso maravilhoso, não me vejo fazendo outra atividade, porque é um curso que a gente pode estar direto com as pessoas, tentando transformar a vida dessas pessoas através da educação, que a gente sabe que é bem importante. E a gente sabe também que tem um lado de saúde, né? Então, uma área que abrange tanto saúde como educação. Então, eu vejo a educação física como uma das disciplinas, né, um dos cursos mais importantes. E qual conselho você daria para o indivíduo que está terminando um curso de graduação em educação física? Então, educação física, né, um curso, como eu falei, de saúde e educação ao mesmo tempo, mas que, como as demais, ou diria mais ainda, precisa de dedicação, né, determinação e estudo mesmo, porque a gente vê que a gente tem conseguindo nosso espaço na sociedade, conseguindo mudar alguns paradigmas que até então a gente era visto como aquele faz tudo na escola, que trocava a lâmpada, que só jogava a bola para o menino. E hoje a gente tem essa importância na formação e no desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Então, a gente tem que ser estudioso a cada dia, tá aprimorando os estudos, ser pesquisador, então precisa de muita dedicação, mas que é um curso maravilhoso. Se pudesse voltar no tempo e optar por outra formação acadêmica, faria de novo a educação física ou mudaria de curso? Com certeza, faria de novo a educação física e não me vejo fazendo outra atividade. Se mudaria de curso, qual curso faria? Não, acho que não faria outro curso não. Deixa eu com a educação física mesmo, né? Então aqui, pessoal, concluímos a nossa entrevista e muito obrigada.